Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um Café com Gilden. Sexta-feira, sim, invadimos a vossa casa, 19 horas, para trazer um conteúdo muito especial. E hoje é um dia especial e fazemos o café de forma especial. Se calhar você olha aí, tá sol, mas Gilden, 19 horas, é assim como se trata conteúdo, é assim como se trata no estúdio. E hoje estamos num café, diferente desde que está a ser gravado, assim que é num ambiente também totalmente diferente. Eu quero pedir que minha equipe desse um close para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhar. Quero que pegasse um plano rapidamente para pegar as pessoas que estão aqui, que nos acompanham no Café com Gilden. Eu queria ouvir uma salva de palmas para vocês e um grito. Então, eu quero que você partilhe o link. Partilhe esse link, assim que é para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto Facebook, YouTube, vão entender que o conteúdo é muito bom. Amém? E uma alma pode ser transformada com uma história especial. É algo especial que você vai trazer aqui neste dia. Agora eu trago uma pessoa muito especial que foi difícil o encontrar, mas graças a Deus pelo poder da paciência, assim que você vai acompanhar num dos nossos cultos que vai passar 19 horas, segunda-feira. Eu trago uma figura. Pronto, ele vai se identificar. Pastor Dércio Chamo, como está? Muito obrigado. Obrigado por me ter recebido, Pastor Gildenzita. Estou bem, graças a Deus, e sinto-me muito honrado pela oportunidade de receber o convite formulado pelo pastor. Amém. Para estarmos aqui a tomar um café. E é café de verdade, não é? É café de verdade. Para quem pensava que café não é de verdade, está aqui, é de verdade café. O pastor confirma exatamente isso. Pastor, por favor, cumprimente aí os telespectadores. É a primeira vez que fazemos um café. Tem acompanhado nos conteúdos, eu sei que vai deixar uma opinião sobre isso. E é a primeira vez também que nós gravamos o Café no Monte. Como é que recebe este convite? O que tem essa visão e o que quer dizer para cada um desses jovens? Bom, isso é muito profundo. Gravar um café no monte. Amém. Nós não estamos aqui a gravar nenhum café no vale. Amém. Estamos a gravar um café no monte. Então você que subiu ao monte para tomar um café, fica a saber que vai descer do monte incendiado. Ei! Então esta é a minha saudação para si. Preste muita atenção, estaremos aqui a conversar. Amém. De uma forma descontraída. É verdade. Mas estaremos aqui a ministrar muita vida para si. A coisa mais importante não é captar a voz, é captar o espírito da voz. Amém. Uau, muito bom. Pastor, como é que recebe este convite? E da tua análise dos cafés do conteúdo da CIS, como é que olha? Eu olho com os olhos de gratidão. Eu reparo para o café do Gilden como sendo uma resposta para o presente, assim como para o futuro. Amém. Tenho sido muito edificado ao acompanhar o conteúdo produzido pela CIS e eu aconselho as pessoas a voltarem a acompanhar os cafés, porque aqui nós partilhamos histórias e fiquei inspirado pela CIS. Mais para frente poderia falar sobre esse projeto. Amém. Histórias que transformam histórias. Amém. Então, para dizer que algumas pessoas estão numa situação, mas quando acompanham o Café com Gilden, acabam se apercebendo que a sua situação já foi a situação de uma pessoa. Ok. Se essa pessoa já superou, é porque elas podem superar. Ok. E se essa pessoa ainda não superou, é porque amanhã pode ser especialista daquela situação. Amém. Para dizer que o café é aplicável para quem já superou. Amém. E também é aplicável para aquele que está no processo. Uau. Então todos nós somos convidados a acompanhar o conteúdo produzido pelo Gildenzita. Está de parabéns, que Deus seja louvado pela vida deste visionário. Amém. Uma salva de palmas para Gilden e também para o Deus de Gilden. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Amém. Opa, Amém. Eu não sou o moderador, sou o convidado. Desculpa. Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Para quem não conhece, eu não vou dizer pastor, para tentar desmistificar quem é Dércio Chamo e quem é pastor Dércio Chamo. Mas o pastor, eu vou chegar lá, porque acho que é um processo para chegar lá. Então quem é Dércio Chamo? Ei! Para quem não conhecia,
Tá bom, essa questão é difícil, pastor Gilden. De facto, eu não gosto de responder essa questão. Por quê? Quando o assunto é essa questão, recordo-me o Senhor Jesus também estava com os seus discípulos. Ok. Ele caminhava com os seus discípulos. Depois ele para os seus discípulos. O que dizem as pessoas ser o filho do homem? Ok. Então começaram a dizer, uns dizem que Elias, João Batista, um dos profetas. Jesus não ficou satisfeito. Deu alguns passos e disse assim: se vocês estão a dizer que aqueles de longe dizem que o Filho de Deus é aquele que passou, é uma pessoa distante porque não tem relacionamento com ela, então vocês de perto, o que é que vocês dizem sobre o Filho do Homem? Então todos ficaram calados. Os discípulos não conseguiram ter resposta, nem Pedro conseguiu ter resposta. Mas o bom é que Pedro teve a sensibilidade para receber a resposta. Amém. 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 Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Ficar à vontade. Fica à vontade. Okay. Mas quem Derso Chambo? Estou aí para lá. Amém. Derso Chambo é um jovem, um sonho materializado de Deus. Ok. Sou um jovem casado, visionário, Ok. esposo do manequim de mulheres. Ok. Explica bem isso. Desmitifica isso. Eu sou esposo da fórmula original que Deus tinha para com mulher. Então, quando Deus quis fazer mulheres, a fórmula que Ele usou é a minha esposa. Ok. Então, algumas pessoas começaram a ser replicadas. Ah, ok. Então, eu sou esposo, sou pai e sou filho, sou um funcionário, sou o que sou pela graça de Deus. Pastor, como é que foi a sua infância? Nasceu num ambiente eclesiástico, já pessoas já aceitam a Jesus? Ou nem por isso? Como é que foi este processo? Nesta fase, criança. Era teimoso, brincalhão, indisciplinado. O que é que fazia? O que é que mamãe mais zangava consigo? Nem por isso. Não nasci num berço cristão. Ok. E não era tão brincalhão assim. Porque não tive uma infância de se aplaudir. Ok. Desde cedo eu acompanhava as brigas dos meus pais. Ok. Eles acabaram se separando quando eu era criança. Com quantos anos? Então, por vezes ficava com a vovó, depois ficava com os tios. Então, eu não cresci num único determinado lugar. Ok. Então, cresci aqui, lá e lá. Então, tive que me adaptar a vários ambientes. Ok. Mas não foi também um jovem muito aberto e exposto para o mundo. Ok. Era um jovem muito reservado, porque aquele seio, aquele calor não pude ter dos Ok. meus pais. Ok. Né? Mas mais para frente tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nem tanto na família com os pais, através da briga, não era uma família salva. Sim, não era. Ah, bom. E quando é que vem a salvação? Eu venho à salvação um pouco mais tarde. Espera um bocadinho, pastor. Falou de uma coisa muito interessante, que não era muito nem tão brincalhão. Quem gostava de brincar com ele na altura? Eu sempre fui, ou achei refúgio nas artes marciais. Ah, é? Sim, eu desde adolescente o que sabia mais fazer na vida era praticar artes marciais. Ok, ok. Desde 2006 só pratiquei artes marciais, parei talvez em 2014 ou 2015 por causa da minha agenda, já Ok, não permitia com que eu continuasse naquele exercício. Ok. Então o que eu fazia era artes marciais, futebol, só porque tinha um amigo que gostava de futebol. Sim. Então tinha que acompanhá-lo. Ok. E não jogava profissionalmente. Ok. Jogava na rua, mas eu sou bom a futebol. Ah, é? Muito bom. Equipe, depois prepara aí a bola, vamos ter um campo lá em cima, vamos testar os dons do pastor. Yes. Pastor, quem lhe apresenta a Jesus? Foi por um problema em casa? Um amigo? Ou lhe convidaram à igreja? Ou aqueles chamam de... que eles têm o mesmo nome, como é? Quem? Exatamente, que tem o mesmo nome, acho que é John, não é? É isso, né? Yes. É isso mesmo. Como é que foi esta apresentação? Minha apresentação foi semelhante à apresentação de
de Jesus para Saulo. Ok. Eu não fui evangelizado por nenhum homem. Persegui a igreja então. Nem perseguia, mas eu era líder. Ok. Eu era líder na escola secundária Heróis Moçambicano. Ok. Era líder de uma grande equipe De quê? de artes marciais. Ah, ok, tá bom, boa. De artes marciais. Então, de repente, eu ouvi uma voz ali. Parecia que eu estava sendo convidado para fazer algo diferente. Ok. Eu já ia à igreja de quando em vez. Assembleia de Assembleia, Deus. Aquela coisa de Ok. ir, mas nessa fase 2011 eu ouço uma voz que eu reconheci que era a voz de um Deus. Como? Você nunca teve experiência com ele? Nunca antes havia tido uma experiência com ele, mas na base daquilo que já vinha ouvindo, Ok. relatos sobre um Deus que fala, Ok. o meu espírito não duvidou Ok. que o Criador estava a se comunicar com ele. Então, a partir daquele momento, do nada, Deus falou claramente que tinha um propósito para com a minha vida e eu precisava ir à igreja. Ok, ok. Uau. E qual foi a igreja que entrou? É a Assembleia de Deus. Não fui à Assembleia de Deus, já estava no bairro de Benfica. Ok. Fui ao Ministério Evangelho e Ação. Boa. Quantos irmãos tem? Ou tinha, ou tem? Quantos irmãos tem na família até agora? Irmãos biológicos? Sim. Eu sou o único filho do meu pai Ok. e minha mãe deu-me mais um irmão porque eu Ok. pedi. Ok. Então, na parte da minha mãe somos dois, Boa. meu pai sou o único. Boa, boa, boa. Sim. Muito bom. Então, em Benfica conhece uma igreja da Assembleia, é isso? Não, eu conheci a igreja Assembleia de Deus enquanto vivia no bairro de Zimpeto. Zimpeto, ok? Muito cedo mesmo. Era criança, adolescente. Ok. Só ia para lá, a escola dominical, ouvia, depois voltava para casa. Não estava enraizado. Ouve a voz? Ouço a voz mais tarde, já em 2011, enquanto estava no bairro de Benfica. Ok, boa. E como é que foi a tua introdução neste mundo ministerial? Entrou como ovelha, depois de ovelha passou para uma liderança, como é que foi? Porque eu sei que, lá à frente vamos falar, esteve no MEA. Como é que foi isto? Tudo bem, é assim, a minha conversão foi relâmpago, conforme eu disse. Ok. Foi num de repente. Então, aqueles amigos que eu liderava para outros assuntos, nós começamos a nos encontrar para orar. Boa, boa. Então, nós começamos movimentos de evangelização nas escolas. Ok. Escola Heróis Moçambicano, Kismavota, Zangene e algumas outras escolas. Então, nós começávamos a nos encontrar, graças a Deus, que um dos meus amigos, os pais eram cristãos fortes. Então, eles permitiam com que nós realizássemos cultos na casa dele. Então conseguiu influenciar todos os seus amigos. Graças a Deus. Uau, muito bom. Graças a Deus. Comecei a partir de Jerusalém. Uau, muito Então, bom. comecei a influenciar aqueles amigos e muitos deles agora são líderes, são Boa, pastores. boa. Então, depois eu fui me apresentar à igreja próxima, Ok. que era a igreja, igreja Evangeliação, ok? E a Que é o igreja MEA, Evangeliação ok. MEA, neste caso. Sim. Então, eu fui me apresentar e porque eu já havia sido preparado por Deus, ainda que em pouco tempo, eu cheguei lá e já estava a servir. Uau. Eu não obedeci nenhum degrau. E qual foi a área que foi servir? Qual é a área que foi lhe colocar? Bom, na primeira fase eu trabalhei como pregador na escola dominical. Ok. Tínhamos um espaço para pregar. Ok. Mas na igreja no geral, eu arrumava cadeiras e recebia pessoas. Uau, muito bom. Mas eu fazia isso com muito amor, com muita dedicação, sabendo que eu estava a servir a Deus. Boa, boa. Mesmo fazendo grandes coisas fora. Mas quando chegava na igreja, eu tinha o prazer de pegar cadeiras, arrumar uma por uma, assistir as pessoas, dirigi-las, orientando-as para que pudessem se acomodar. E quando entra no MEA, teve algum obstáculo, algum facilitador, ou foi mesmo algo de graça que entrou e lhe colocaram na hora? Foi algo de graça. Eu ministrei muito no curso que há lá, curso de candidatos ao batismo. Lá éramos dados a oportunidade de ministrar. Quem tivesse uma palavra por falar, pregava. Eu já pregava muito fora. Eu pregava nas escolas, pregava nos autocarros e pregava nas casas. Pastor, quais são as vantagens, desvantagens e os desafios de pregar fora? Nas ruas, nos chapas, hospitais, cadeias. Notamos em particular que muitos pregadores têm esse medo, se calhar receio ou vergonha. Para si, como é que foi esta fase? De pregar fora. Eu tive, pela graça de Deus, um pacote geral daquilo que eu tinha que fazer na vida. Ok.
eu não sofri para saber qual era o propósito, o que Deus queria de mim. Então eu fazia aquilo com muita paixão e sabia que Deus estava na frente. Ok. Quando eu pregava nos chapas, nas ruas, das vigílias, eu crescia. Quanto mais usava o dom que Deus havia colocado em mim, mais o dom se aperfeiçoava. Então eu gostava mais daquilo. Ok. Eu sempre fui ousado. E ainda recorda da primeira pregação que teve, como é que foi? Desafiante? Nas ruas, Aham. nas Já lhe ruas. insultaram, lhe bateram, lhe empurraram? Não, Como não, foi? não. O primeiro dia que começou a pregar, como é que foi? Não, o primeiro dia que eu comecei a pregar foi uma sensação uau. Primeiro, comecei na escola. Ok. Comecei na escola e veja, eu sempre fui um jovem muito influente. Ok. Então, do nada eu dou uma volta e estou a começar a pregar. As pessoas se maravilham e questionam-se. Mas não se desse conhecer na semana passada. Está a falar de quê? E veja, na minha turma, eu era influente. Yeah. E comecei a pregar na sala de aulas. Eixe. Então, aquilo foi uma transformação imediata. Mas eu estava completamente certo de que Deus havia me chamado para um propósito. Ok. Eu não desfaleci. Uau. Eu aceitei o chamado e comecei a dar certo. Então não Nunca fui chutado, Nunca, nunca não? fui insultado por causa de pregar. Pelo contrário, quando eu prego, parece que Deus prega para as pessoas. Amen. E eu acho graça ao coração das pessoas, no ouvido das pessoas que estavam ouvindo. E isso vai me dando oportunidade de pregar mais. Teve algum bloqueio quando entrou no meio ou foi diretamente crescendo? Não tive nenhum bloqueio como tal. Eu fui muito bem recebido. Ok. E eu soube fazer uso da oportunidade. Ok. Eu pregava para os meus colegas. E recordo-me como foi a minha primeira pregação geral. Como é que foi? Eu estava num grupo de oração. Dividia-se iniciais de apelidos, né? Apelido A, apelido B, C e D. Então A tinha vigilante no dia X, Ok. em que estariam a orar sobre as suas vidas e sobre as suas famílias. Ok. Então eu calhei pela graça de Deus num dos grupos em que tínhamos lá diáconos. Ok. Então um dos pregadores chegou, ministrou e depois foi embora. Mas faltava muito tempo para terminar a vigília. Yo. Então o líder disse: quem tiver alguma coisa para partilhar, pode pregar. Então alguns jovens levantaram ali, pregaram. Eu a tentar me esconder, o Espírito Santo disse: levanta a mão. Eixe. Eu levantei a mão. Os líderes não me conheciam como pregador, conheciam-me simplesmente como aquele jovem que arruma cadeiras. Sim. Então levantei-me. Eu tenho algo para partilhar. Disseram: por favor, qual é o nome do irmão? Irmão Dércio. Passe e pregue. Eu preguei. Eixe. A partir daquele momento disseram: você. Pregou o quê? Sobre o quê? Recorda, né, o versículo? Ou a passagem, o tema? Naquela noite não me recordo. Não, né? Não me recordo naquela noite que estava a pregar, mas só sei que preguei e Deus me usou. Pastor, ainda Tremendamente. no meia, desculpa cortar, ainda no meia, que poder foi aquele que liberou para aquele jovem ali a dizer vá e está curado? Sempre ele olhar, segundo o que ele explicou, só o pastor ouviu a história dele, só disse vá e está curado. Aquilo é resultado da graça, é resultado da graça de Deus. Conforme eu disse, o processo da minha conversão foi algo extraordinário E repentino. e repentino. Eu não tive oportunidade de sentar aos pés para ser. Eu dormia fisicamente, era arrebatado, tinha lições. Ok. Pelo que alguns amigos meus saíam do Congoló diziam que queriam dormir na minha cama. Porque quando se deitavam ali, tinham visões. Eixe. Então Deus me treinava e me batizava no espírito, eu deitado no quarto. Ei. Eu vivia sozinho praticamente, porque a minha avó com a qual vivia ficava mais tempo na África do Sul. Então minha vida era só de oração. Então eu tive experiências com Deus que quando eu saía era um jovem diferente. E não houve nenhuma formação nem nada. Não, na época não. Foi o próprio Deus a me treinar. Uau, muito bom. Então o que aconteceu com o jovem é resultado do que havia acontecido com muitas outras pessoas. Era a minha vida. Eu comecei a assistir obreiros antes de ser obreiro. Pela graça de Deus. Então, o que aconteceu com ele, aconteceu com ele e com muitas outras pessoas. Mas o segredo de tudo é só disponibilidade e sensibilidade para que possa ser usado por Deus. É o que eu tinha de mais. Boa. Agora, o tempo de Deus, de onde é que surge essa alcunha, esse nickname? Essa é uma grande questão que talvez não responda para qualquer grande questão. Mas revela, pastor. Tudo bem. Eu não sei se diria que o tempo de Deus surge comigo ou não. Ok. Aí já seria um primeiro problema.
tenho um filho na fé, chamado Amaral. Então, eu estava a conversar com ele sobre um assunto, ele estava a me contar testemunhos do que Deus estava fazendo na vida dele. Então, depois de tudo aquilo que ele disse, eu escrevi: é chegado o tempo de Deus. Amaral foi a primeira pessoa a editar no Facebook, escrever: Amaral, tempo de Deus. Ixi. Acho que nem ele sabia disso, mas eu acredito que... Então, Amaral foi o primeiro, depois de tudo aquilo que ele disse. Sim. Eu disse a ele que há um tempo que Deus está a introduzir na sua vida. Esse tempo chama-se tempo de Deus. É uma nova estação. É uma nova dinâmica na vida física, espiritual e emocional. Então o tempo de Deus nem-se como sendo um dinamite, uma resposta de Deus para a humanidade. E como é que funciona o tempo de Deus? Não no nickname, mas no verdadeiro sentido em espírito. O que é tempo de Deus? Tempo de Deus é estação de Deus. Ok. Quando o ministro do tempo de Deus chega, João 10:10, parte B se cumpre. Ok. A Bíblia diz que no primeiro lado vê Satanás, rouba, mata e destrói. Mas quando o pregador, tempo de Deus, se levanta, estamos a anunciar uma nova estação, uma nova frequência. Tempo de Deus é mais do que um nome. Tempo de Deus é um novo anúncio, é um amanhecer. Não se prega um tempo de Deus e se permanecer no tempo de Satanás. Então isto aqui é mais do que nome. Quando você monta um pregador, tempo de Deus, é tempo de Deus. É tempo de Deus, vai acontecer. Não importa o tempo que a pessoa estava a esperar. Quando um tempo de Deus encontra uma mulher estéril, a esterilidade vai embora. Okay. Isso é tempo de Deus. Quando o tempo de Deus prega, encontra uma pessoa com sonhos mortos, automaticamente sonhos vão ressuscitar. Em outras palavras, nós somos a escala de Deus para a humanidade. Ei. Vou te arrefecer um pouco agora. Você não pode agitar o pastor. Pastor, explica uma coisa. Como é que foi conhecer a original dos manequins? Bom, a original dos manequins é uma história muito longa. Amen. Porque eu conheci a original de manequins Já estava muito cedo. Já estava preparada. Eu conheci ela, nós já éramos adolescentes. Ok. Estudamos juntos em 2006, sexta classe, na escola primária. Tá vendo? Sexta classe. Então, aí é uma discussão em 2007. É uma discussão em 2007, Ok. porque eu digo, foi ela que me conquistou, mas ela diz que eu é que a conquistei. Vou marcar um café com ela também para clarificar. Precisamos responder Conta a isso. tua parte. Então, eu conheci aquela menina, eu conseguia ver que, ainda na minha inocência, que eu estive num deserto, Ok. ou melhor, num jardim, mas eu continuava adormecido. Então, em 2006, os meus olhos começaram a se abrir, eu acordei. Ei. Ela era cristã forte, da Assembleia de Deus, está a imaginar bem? Uau, tá E eu não era convertida na altura. Então, Julgo desigual. já estou a entender que foste trabalhado aí. Então eu digo, ai! Gostei da menina, mas naquele ritmo de adolescentes, eu fui requisitando algumas coisas que ela não estava em condições. Então eu fui ter com ela. Já estava na secundária, eu disse, mulher, não, vá à sua vida. Porque eu não quero uma mulher assim, quadrada, tão regrada. Eu quero uma mulher, uma adolescente, que vai estar ao mesmo nível comigo. Então nós nos separamos. Mas nos reencontramos em 2012, porque eu era muito inteligente na altura. Então ela Então tinha ela queria que dificuldades. tu resolvesse o exame dela. Então, ela estava a patinar com filosofia. Ei. Eu era bom em filosofia na Ei, altura. afinal. Porque nós crescemos no mesmo círculo. Ok. Tínhamos alguns amigos em comum. Ok. Então ela teve um link de que Deus poderia ajudar. Então voltamos a conversar e nem nos reconquistamos. O que acontece é que no dia em que era para ajudar na preparação, eu tinha um culto no bairro de Congolote. Ela vivia no bairro de Congolote. Ok. Eu disse, tá bem, vou ajudar um pouco, mas temos que sair rapidamente porque eu vou a um culto. Ela também ia a um culto, mas não sabíamos que íamos para o mesmo culto. Ei. Ela deixou um jovem, brincalhão, um jovem que não queria saber de Deus, mas hoje está com pressa porque tem que ir ao culto. Chegamos no mesmo culto. Ei, a nós via mesmo sítio? Sim.
Sentamos ali, adorou-se a Deus. Hora da pregação, quem sobe? Desce o tempo de Deus. Então, eu subo ali para pregar mesmo na dimensão tempo de Deus. Ela não me permite esquecer que eu preguei sobre o cego Bartimeu. Eu era especialista em cego Bartimeu. Então, acho que o deserto dela começou a receber chuva e começaram a escorrer águas. Acredito que ela orava por mim. Então, a partir daquele momento, nós voltamos a conversar. E eu fui como Jacó. Só casei com ela depois de 14 anos de nos conhecermos. Era só para te arrefecer um pouco. Pastor, nesta estrada de pregador, quais são os desafios que um jovem pregador passa e um pregador experiência passa para ter ovelhas salvas para Cristo? Quais são os desafios? Eu creio que quando olha para esta geração, lhe dá raiva de alguma coisa querer mudar neles. O que lhe vem à alma? O que lhe consome na alma se pudesse transmitir esta mensagem para esse jovem? Pregadores em particular. Se eu pudesse conversar com pregadores, principalmente jovens, eu iria lhes aconselhar a fazer bom uso das bibliotecas que nós somos hoje e que não tivemos ontem. Ok. Eu, como pregador, desenvolvi como fruto de uma rejeição. Ok. Porque na altura em que nós aceitamos a Jesus, existiam muitos grupos. Parecia pecado numa sexta-feira você não ir à vigília. Então, porque eu não tinha um histórico biológico de pais na fé e também não tinha um histórico espiritual de paternidade na fé, eu fui rejeitado. E um homem, na altura, considerado grande profeta, teve a ousadia de dizer que Deus não iria me usar. Simplesmente porque eu não nasci num berço cristão e não tenho pai na fé. Como? Então, eu quando ouvi aquilo do homem, decidi ir ao meu Deus. Acho que poderia falar mais logo quando tiver a falar do deserto. Okay. Então, eu cresci em desertos, foi lá onde eu conheci Deus. Okay. Então, convidaria os jovens a não se preocuparem em provar quem eles são aos homens, mas procurar se conhecer em Deus. E também fazer bom uso das bibliotecas dos homens de Deus que são fiéis às escrituras para que possam crescer. Eles não vão crescer sozinhos, como sendo uma ilha. Precisam aprender, não devem esperar errar. Precisam também ter a capacidade de procurar um pregador, procurar saber dele quais são os erros que cometeram esses pregadores para que eles possam evitar. Então os jovens hoje devem se preocupar mais em ser como Samuel. Não devem ter medo da sua ignorância. Vai ter com ele e diga, me chamou. Porque Samuel pensava que fosse Eli. Quanto mais se dirigia ao homem, descobria que tinha chamado de Deus. Então aprenda a estar debaixo de homens saudáveis espiritualmente para que você possa cumprir fielmente o propósito da sua existência. Pastor, qual é a melhor forma de conhecer a Deus? A melhor forma... Pela tua experiência, porque vi que tive calma, que fazia aquilo, muita coisa. Então qual é a melhor forma que usou para conhecer a Deus? Que podemos usar aqui também? É mesmo uma vida de deserto. Ok. Essa aí para mim é a fórmula mágica e legal. Vida de deserto. Porque muitas pessoas estão preocupadas em construir altares públicos, mas não têm altares individuais. Ok. Amado pastor Gilder, não para a vanglória, mas dava-se casos em que eu ficava a orar e o meu pastor ligava. Tens que ir pregar agora. Eu saía para pregar, não tinha tempo para estruturar uma mensagem. Mas quando chegava lá eu dizia, o Deus com o qual estava a falar em casa se manifesta aqui. Cada vida de comunhão que eu tinha oculta com Deus. Então nós temos que investir em nós no oculto com Deus. Okay. Então quando eu fui crescendo como pregador, recebi propostas. Eu sou um dos jovens que não acredita muito nessa história de deixar de orar, meditar, gastar dinheiro de voo, ir à Nigéria, para alguém te meter num balde de azeite, te colocar os pés e as mãos, para que você possa ser pregador ou profeta. Não estou a negar impactação, mas eu acredito que a melhor forma de ser impactado ainda é de joelho. Vamos orar. Então os jovens precisam confiar em joelho do que confiar no seu pai, porque há pessoas que não pregam Deus dele, pregam Deus do pai, nem conhecem o Deus de tal pai. São jovens com vírus espirituais. Não conhece a Deus que serve.
Esse é o problema dessa geração. Não conhece, sai uma geração de papagaios. São pregadores que não têm raízes na sua pregação. Então precisamos rever a questão chamado e voltar para aquele que chama. Conhecer a Deus, crescer. Não nego o papel da mentoria, é necessária. Eu também tenho mentorado pessoas, mas antes de tudo conheçamos a nosso Deus e prossigamos em conhecê-lo. Amém. Pastor, o nosso talk show há de ser no monte e no estúdio. Lá no nosso estúdio aqui até o governo. De onde é que foi a ideia do Festival da Palavra? Bom, Festival da Palavra, a ideia de Deus. A ideia de Deus, Festival da Palavra. Eu sempre gostei de tudo que tem palavra. Antes do Festival da Palavra, nós tivemos o poder da palavra. Ok. Nós tínhamos cultos, realizávamos cultos em várias igrejas sobre Festival da Poder da Palavra. Então pregamos poder da palavra, mas naquele período da pandemia, nós nos apercebemos que existia uma fome nas pessoas, mas era a fome da palavra. Então decidimos fazer uma festa virtual, onde nós iríamos servir a palavra de Deus. Okay. Então é daí onde nasce o Festival da Palavra, porque as pessoas serviam muita coisa aos demais, serviam conselhos que não é mal, mas essas coisas não conseguiam saciar o vazio da humanidade. Okay. Então Deus nos fez entender que o que as pessoas estavam a precisar era da palavra. Parecia que Pedro estava a precisar de peixe, mas Pedro estava a precisar da palavra, porque o peixe não estava no mar, estava na palavra. Enquanto Pedro lançava a rede no mar, não encontrou peixe, mas quando ele decidiu colocar a rede sobre a palavra, encontrou peixe. Então nós descobrimos que o que falta na vida do homem era a palavra de Deus. Então decidimos ter uma festa aberta, onde todos eram convidados a participar desse festival. Amém. Tenho aqui algo... Quero que mande uma mensagem. Primeiro, para sua mãe, que Deus já tem. Segundo, para o seu ministério, as perspectivas que tem com o seu ministério, os sonhos que Deus coloca. E terceiro, para aquela senhora ali, que ela vai se aproximar agora, para nos revelar qual foi o segredo de conquistar esse senhor aqui. Por favor, ajudem a mãe para aproximar aqui. A manequim original. Por favor, com muito cuidado aí por causa da água. Ajuda aí. Amém. Acho que podemos dar. Fica desse lado, cara. Ela pode ficar no meio. Pode ser. Temos um plano aí pronto para fechar. Pastor Chamo, naquela câmera ali, manda uma mensagem. Se ela estivesse aqui, o que diria ela? Quais são as coisas que ela teve que abdicar e a paciência para lhe tornar o que é hoje? É complicado, pastor Gilder. Pegou-me de surpresa. Poderia responder a qualquer questão pulando, gritando, mas quando o assunto é mamã, não teria palavras. Mas quase tudo que eu poderia dizer, ela foi informada em vida. Okay. Dou graças a Deus por isso. E ela foi em paz e orgulhoso. Amen. Orgulhosa de quem eu sou. Mas eu dizia a ela, até falei num dos cultos, que se pudesse perguntar a ela o que fez em vida, seria um ganho dizer que eu nasci berço. Ok. Então, para dizer a ela que está de parabéns, cumpriu-se, ainda não cheguei lá, mas está a dar certo. Amen. Valeu a pena a sua existência e faremos valer os seus ensinamentos. Amen. Não foi em vão a sua estadia aqui na terra. E muito obrigado por ter dito sim no dia em que sentiu que estava grávida. Amen. Obrigado por não ter dito eu quero me desfazer dessa gravidez. Fez parte de um grande plano de Deus. Parabéns para si, mãe. Amém. Obrigado. Uma salva de palmas aí. Para o seu ministério, seus menininhos lá. Igreja Missionária de Deus. Isso. Aleluia. Igreja Missionária de Deus é um sonho realizado. Amém.
é um sonho realizado e que está a se realizar. Amém. Na página da Igreja Missionária de Deus, para quem tiver curiosidade, pode entrar lá para saber quando é que a página foi criada. E nós temos um grupo no Facebook também, God's Missionary. Ok. God's Missionaries, que foi criado em 2012. A página da igreja também foi criada em 2012. Ok. E o ministério só se tornou físico em 2022. 10 anos depois. Mas eu sempre acreditei na Igreja Missionária de Deus. Amém. E dou graças a Deus pelos obreiros que abraçaram esta causa, acreditaram, ver que vocês vão muito longe. O que eu tenho dito, eu sou pregador das nações, vocês são pregadores da igreja. Enquanto eu for ao mundo, Deus trará o mundo para a igreja. Amém. Que não vos falte graça, não vos falte sabedoria. Façam crescer a igreja, ganhem alma, edifiquem pessoas por intermédio da pregação fiel da palavra de Deus. O Senhor é convosco, o meu Deus é o vosso Deus. Vocês são prósperos, vocês são abençoados e tudo quanto tocarem serão bem-sucedidos. Muito obrigado, Igreja Missionária de Deus, por me amar, por me abraçar e por me apoiar. Thank you. Eu agora vou me afastar. Dinamite, o que tem a dizer essa senhora aqui? Ai, pastor Gilden também. Eu pensei que fôssemos amigos. Olha para ela. Ei! Tá certo. Eu gosto, porque eu tenho um amigo na Bíblia. Chama-se Paulo. Ele gostava de se fazer questões, mesmo tendo respostas. Ele poderia dizer o que dizer diante destas coisas. Então eu diria o que dizer diante desta mulher. Então, Paulo, ele viu muitas coisas. Reparou para tantas coisas, depois perguntaram o que dizer. Ele chegou à conclusão de que não conseguiria falar por palavras. Pela primeira vez, Adão ficou poeta. Ok. Eu gosto de Deus porque Ele nos dá sono. Ok. Eu aconselho aos jovens, não tenham problema em dormir. Deus vai te despertar com algo muito bonito. Oh! Mais do que este lugar aqui, sabe? Eu até fiquei feliz porque há pouco tempo apareceram jovens querendo tirar fotos. Parece que vem por causa do lugar, é por causa dessa habilidade. Ah! Então, dizer que eu amo muito a ela, obrigado por me aceitar, obrigado por me respeitar e obrigado por ser essa mulher auxiliadora, ajudadora. Sei que não é fácil ser esposa de um homem como eu, que sou homem de multidões. Muitas vezes tenho estado ausente em casa, mas você tem tolerado. Que Deus lhe abençoe. Eu sei que serei egoísta ao dizer isso, mas que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu esposo, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe toda a semente que for a certo de si. Você é próspero, amo-lhe bastante. Você é o despertador que Deus preparou para mim. Por si eu acordei para a vida. Por si eu me tornaria filósofo e você seria o meu pensamento. Mas chamo, para fechar, né? Eu não vou fechar o talk show, o café. Diante do que ele falou sobre você, como descrever esse homem? Eu não consigo descrever, porque você pensa que não conhece hoje, amanhã já trocou. Tu és a pessoa certa para dizer como descrever este homem na tua vida. Eu faço isso por quê? Porque eu quero que a princesa, é assim como eu chamo, olhe para este vídeo daqui a alguns anos e diga: quem são os meus pais? Pai fez uma declaração para a mãe, mãe fez igual. E ela vai captar e dizer: então o estilo de vida dos meus pais é assim, então é assim como eu tenho que fazer. O que dizer desse senhor? Pai, pregador, missionário dos mundos e várias outras coisas. Bom, colocou-me uma questão muito difícil de responder. Se calhar nem resposta tenho, porque para mim também é surpresa. A cada dia lhe conheço menos. É como se fosse um mistério para mim. Porque por mais que durma com ele, coma com ele, ele continua sendo novidade para mim. Principalmente quando estamos na presença de Deus. Parece que a cada dia apaixono-me mais. Logo nesse bega eschangana, ingi ova shitlovu aliranzu lipfelaka,
micho ou não punzura sikuringuanhane niringuan. Para dizer o quê? Que para mim também é muito especial e é uau, wonderful. Ele é mais que um presente de Deus na minha vida. É a resposta das minhas orações da minha mocidade. Eu diria que ele é um homem que eu orei e desenhei a Deus, e Deus exagerou um pouco mais. Uou! Porque quando eu orei a Deus, eu disse: Deus, eu quero um homem que te sirva com excelência. Eu quero um homem que te coloca como prioridade. E Deus deu-me este homem que o que ele mais ama, se calhar não é a mim. Eu tenho certeza de que é Deus, porque há coisas que ele deixa de fazer para agradar ao Senhor. Então ele é a resposta das minhas orações. E eu estou feliz por este presente, porque Deus caprichou. Vocês conseguem ver, né? Ele é bonito. E já. Parabéns. Uma salva de palmas para esse casal. Well done. Queridos, é assim como acontece o café no monte, tudo acontece. Desejo paz e prosperidade e vejo assim que é uma próxima oportunidade, se realmente Deus quiser. Tchau!